Meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à parte 19 da série de vídeos sobre campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. O que são, como se propagam, por onde se propagam. Estamos interessados em compreender o comportamento dos campos eletromagnéticos em aplicações na área elétrica e de telecomunicações. Para isso, veremos os seguintes assuntos deste vídeo: o circuito ideal, a dura realidade, onde está o zero. E faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar com o circuito ideal. Temos na figura o circuito elétrico básico de corrente contínua, uma bateria ou fonte de tensão de corrente contínua, fios condutores e uma carga, resistor, modelado por uma resistência. Para simplificar nossa análise, vamos considerar os componentes do circuito como sendo ideais, sem perdas. Assim, a bateria não tem resistência interna e a tensão fornecida é a mesma da tensão em aberto. Os fios não apresentam perdas ou resistência ôhmica, ou seja, tem resistência igual a zero. A resistência só apresenta efeitos ôhmicos. A energia é totalmente dissipada na forma de calor. Apenas o efeito Joule, calor, ocorre. Quando a tensão na carga é aplicada, uma corrente I percorre o circuito. A tensão da fonte U, a corrente circulante I e a resistência R1 no circuito ideal relacionam-se por U igual a R1 vezes I. Tensão é o produto da resistência vezes a corrente. Como não há perdas no circuito, nem na bateria, fonte, nem nos fios de ligação, tem-se que U igual a U1. Toda a tensão disponível da bateria está sendo aplicada à carga, ao resistor de carga R1. A corrente no circuito é limitada apenas pela carga R1, no caso ideal, aqui considerado. Os pontos A e a linha, parte de cima da figura, estão no mesmo potencial elétrico, são ditos equipotenciais. Assim como também os pontos B e B' estão no mesmo potencial entre si, diferente de A e A'. Tem-se então que a diferença de potencial do ponto A para o ponto B é idêntica à diferença de potencial do ponto A', B', que é igual à fonte de tensão U, que é igual a U1. Qual o potencial do ponto A? Não sabemos. Qual o potencial do ponto A'? Não sabemos. Qual o potencial do ponto B? Também não sabemos. E qual o potencial do ponto B'? Também não sabemos. O que sabemos então? O que sabemos ou que podemos medir facilmente com o voltímetro é a diferença de potencial entre A e B, ou entre A' e B', que é igual a U, em condições ideais sem perdas. A fonte de tensão exibe uma diferença de potencial entre seus bornes, que é repassada totalmente para o circuito. E, afinal, qual é a direção da corrente? Importa saber essa direção? Importa para quem? O sentido convencional da corrente, temos que são as cargas positivas que se deslocam. Nossos antepassados interpretaram errado. Aí está o circuito com a direção das cargas positivas, saindo do terminal positivo da bateria, a fonte, percorrendo o circuito e retornando para o polo negativo da fonte. Nós sabemos que o sentido real da corrente são os diminutos elétrons, as cargas negativas. Basicamente, só o pessoal da física e o pessoal do eletromagnetismo que utiliza. Aí está o sentido real da corrente. Os elétrons saem do terminal negativo, percorrem o circuito e retornam ao potencial positivo. Quem se desloca nos circuitos elétricos são os elétrons, principalmente as cargas negativas. Vamos ao nosso primeiro exemplo, onde um circuito é constituído por uma bateria U de 9 volts, alimentando um resistor R1 de 1 kΩ. Vamos considerar o circuito ideal, sem perdas. Vamos então determinar a tensão ou diferença de potencial, voltagem, sobre R1, a corrente que percorre o circuito, a potência dissipada sobre R1, a potência fornecida pela bateria. Vamos à solução. A tensão ou diferença de potencial sobre R1 é a tensão da fonte, considerando o circuito sem perdas, que é igual a 9 volts. A corrente que percorre o circuito é dada por I
igual a U sobre R1, que é igual a 9 volts, dividido por 1 kΩ, que é igual a 9 miliamperes. Essa é a corrente que percorre o circuito. Portanto, a potência dissipada por R1, que é dada por P1 igual a R1 vezes I ao quadrado, vai fornecer 81 miliwatts. A potência sobre R1, 81 miliwatts. Essa é a potência na carga. Por outro lado, a potência fornecida pela fonte é dada por também o valor de 81 miliwatts. Coincidência? Não. É que o circuito não tem perdas. Toda a potência fornecida pela fonte é integralmente entregue à carga R1. A eficiência é, portanto, 100%. Mas e na prática, o que acontece mesmo, de verdade? Vejamos então qual é a dura e triste realidade. Aí está o circuito com algumas perdas acrescidas. Vamos analisar uma por uma. Temos uma fonte ideal sem perdas. Temos a resistência da fonte e elas constituem uma fonte real. Uma fonte real, então, uma fonte ideal, mais a resistência de perdas da fonte. No circuito, temos as perdas do circuito. Vamos analisar com mais calma cada um desses termos. Então, temos na figura ao lado o circuito mais perto da realidade, com as perdas que costumam ocorrer na prática. A linha tracejada em azul indica uma fonte real, constituída por uma fonte de tensão ideal, o OC, cuja tensão é a tensão em aberto, sem carregamento, em série com a resistência série da fonte, dada por R fonte. Podemos também observar a resistência total dos fios, conexões, bornes, ligações, modelada por apenas uma única resistência, R fio. As resistências R fonte e R fio dissipam potência, que não é mais aplicada à carga. A potência é perdida, provocando assim uma perda de eficiência na transferência de potência da fonte para a carga. Quando uma carga é colocada em série com a fonte, a corrente que percorre o circuito dissipa potência também sobre a resistência da fonte, com a consequente redução de potência disponível. Toda fonte de tensão real apresenta uma resistência série, R fonte. Não, você não vê essa resistência. É apenas um modelo e depende da tecnologia da fonte. Se você colocar uma fonte em curto-circuito, não faça isso, você pode destruir a fonte. A corrente não é infinita, mas limitada pelas resistências dos fios e bornes e pela resistência da própria fonte, R fonte. O que vai acontecer é uma brutal dissipação de potência nessa resistência, na fonte, o que vai produzir uma grande elevação de temperatura na fonte, podendo danificá-la irremediavelmente. Quando uma bateria se descarrega, o que acontece é a grande elevação da resistência da fonte, até que a corrente fornecida seja praticamente zero. A bateria está descarregada quando a resistência da fonte tende ao infinito. Não é mais possível retirar-se potência. Pode até ter tensão e você medir a tensão na fonte, mas não tem mais corrente disponível. Observe agora que a nova relação entre a tensão da fonte e as tensões do circuito é dada por UOC, tensão em aberto, igual a tensão dissipada sobre a resistência da fonte, o S, a tensão sobre a resistência de fio, modelada por todas as perdas do circuito, mais a tensão sobre a carga. Também podemos escrever que o OC é igual a I', que multiplica o somatório das resistências em série do circuito, R fonte, R fio e R1 a carga. A corrente I' é menor do que a corrente I quando não havia nem R fio nem R fonte, sem perdas. A potência dissipada nas perdas é dada por somatório das perdas, R fonte mais R fio, que multiplica a corrente ao quadrado, I' ao quadrado. A tensão sobre R1 a carga é dada por R1 vezes I'. A potência sobre R1 pode ser dada por R1 vezes I' ao quadrado. Vejamos o nosso segundo exemplo. Temos agora uma bateria de 9 volts alimentando um resistor R1 de um carro, nossa carga. Sabemos que a resistência da fonte nessa condição é modelada por um resistor de 0,2 ohms. Vejamos, bem pequena. Particularmente, fonte de tensão idealmente tem resistência zero. Nesse nosso caso prático, a resistência é modelada de 0,2 ohms. E as perdas totais, a perda total
potencial nos fios e conexões é 0,5 ohms. Queremos determinar a nova corrente que percorre o circuito, agora com perdas, a tensão, diferença de potencial, voltagem sobre R1, a potência dissipada por R1 e a potência fornecida pela bateria. E, finalmente, a potência dissipada, que é perdida nas perdas do circuito. Solução: a corrente que percorre o circuito em linha, o sobre o somatório das resistências, é de 8,9937 miliamperes. A tensão sobre a carga, o 1 igual a R1 vezes linha, que é igual a 8,9937 volts. Observe que a nossa fonte de tensão em aberto 9 volts, mas desses 9 volts, com as perdas, apenas 8,9937 volts são efetivamente disponíveis. A potência sobre a carga pode ser calculada por R1 vezes linha ao quadrado e obtemos 80,8867 miliwatts. A potência fornecida pela fonte, o que é drenado da fonte, é de 80,9433 miliwatts. Portanto, a diferença, a potência perdida, é de 56,6 microwatts. Essa potência é dissipada na resistência da fonte e nas perdas do circuito, fios e conexões. Temos algumas perguntas do ouvinte de casa. Primeiro, qual a eficiência mesmo do primeiro circuito sem perdas? A eficiência é de 100%. Toda a potência fornecida pela fonte é aplicada à carga. Qual a eficiência do segundo circuito agora com perdas? A eficiência do circuito com perdas é de 99,86%, um pouco menor. Vejamos na tabela. Temos os parâmetros, que é a potência da fonte, potência na carga, eficiência da fonte e o total de perdas. Para o circuito sem perdas, a fonte entrega 81 miliwatts, que são totalmente dissipados sobre a carga. A eficiência, portanto, é de 100% e não há perdas. Em nosso circuito com perdas, em vez de 81 miliwatts, a fonte agora pode fornecer apenas 80,9433 miliwatts, dos quais 80,8867 miliwatts são efetivamente aplicados à carga. E isso nos dá uma eficiência de 99,86%. O total de perdas no circuito é de 56,6 microwatts. Então a pergunta a fazer é: essas perdas, elas são desprezíveis ou não? Qual a sua opinião? O nosso terceiro item, vamos ver onde está o zero. Tem um terra no circuito? E agora, o que nós fazemos? Que terra é esse? Quem decidiu onde é que fica esse terra? E para que serve esse terra, afinal? Agora, o ponto B está ligado à terra, que está ligada ao potencial negativo da fonte. Observa que o terra é ligado ao potencial negativo da fonte. É o nosso referencial zero. Por que é zero? Quem decidiu isso? Qual é a tensão sobre o ponto B? Teoricamente, deveria ser pelo menos. Qual é a diferença de potencial sobre a carga R1? Houve alguma mudança? Quanto vale U a B? A diferença de potencial de A para B. Qual o valor da corrente que passa de B para a terra? Há uma ligação elétrica. Uma alternativa, nós temos os pontos B e B' ligados à terra. Agora nós temos o terminal negativo da bateria ligado à terra e um dos terminais da nossa carga ligados à terra. O referencial zero. Quais são as tensões entre ou sobre os pontos B e B'? Existe alguma queda de tensão aí? Qual a diferença de potencial sobre a carga R1? O que mudou? Quanto vale a diferença de potencial entre A e B e A e B'? Qual o valor da corrente que passa de B e por B' para a terra? Passa alguma corrente de B para B'? De B' e de B passa a corrente para a terra? Existe uma circulação de corrente, então, de B para B'? Os terras devem ser o mesmo ponto eletricamente falando ou não? Vejamos agora algumas considerações. Circuitos elétricos reais apresentam perdas
até mesmo na própria fonte e nos terminais, bornes, tomadas, conexões e fiação. Sempre tem perdas? Sim, sempre tem. O que acontece é que, às vezes, as perdas podem ser desprezadas, ou não, mas você sempre tem que conviver com elas. Circuitos com correntes elevadas tendem a ter maiores valores nominais de perda de potência. Afinal, a potência de perda ela é proporcional ao quadrado da corrente. Nos 2 últimos circuitos mestrados foi introduzido um elemento novo, 1 ou 2 ligações à Terra, e algumas perguntas se fizeram presentes e não foram respondidas até agora. Afinal, o que muda com a introdução dessas referências de Terra? Uma dúvida pertinente é se haverá desvio de corrente do circuito para o Terra. Afinal, não é isso que acontece com Terra do para-raios? A finalidade não é desviar a corrente para a Terra? Aguarde! É isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Então, o que nós vamos ver no próximo vídeo? Estamos cada vez mais perto da definição correta dos conceitos de tensão, voltagem, potencial e diferença de potencial e onde e como aplicá-los. Também temos as perguntas de por que um ou mais pontos de Terra? Aonde está o Terra? É isso que nós veremos no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.